Ok, nossa aula já está sendo gravada. Vamos lá então, pessoal. Vamos, todo mundo com seu livro em mãos, eu acredito, né? Eu queria que vocês pegassem o livro lá na página, lá na página 42. Sabe aquela última bateria de exercício que eu deixei para vocês, que muitos não tinham feito tudo ainda? No final da aula, me lembrem que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Vai ser um trabalhinho já valendo ponto, tá? Não deixa eu me esquecer, tá, Stephanie? Tá bom. Vamos lá. Na página 42, a gente vai iniciar o nosso capítulo 3 já. A gente vai falar sobre a independência da América Espanhola. Ainda, ainda dentro daquele contexto mundial muito conturbado, né, pós-Revolução Francesa, o período do governo napoleônico, né, pós não, ainda durante a Revolução Francesa e também sobre o período do Napoleão, a gente vai continuar dentro desse contexto temporal, mas em outro espaço, né, em outro local. A gente vai atravessar o Oceano Atlântico para falar sobre a América. E quando eu falo América, eu não estou me referindo aos Estados Unidos da América. Esse é um erro muito comum. Eu já até falei disso para vocês na escola, ainda nas nossas aulas presenciais, que a gente usa o termo equivocado. Na verdade, Stephanie, a gente costuma ligar a América aos Estados Unidos da América. Tu concorda comigo? A gente chama até eles de americanos, né? Sendo que nós também somos americanos. Nós também. Isabela, qual é o termo que tu acha que é o correto para a gente usar com o pessoal dos Estados Unidos? Estadunidenses? Isso aí, beleza. Nem norte-americanos não é correto, né? Porque quando a gente fala norte-americano, a gente está incluindo os canadenses, que também fazem parte da América do Norte. Então o termo correto é estadunidense. Até eu muitas vezes acabo ainda, né, mecânico, de forma mecânica falando, mas a gente vai começar a trabalhar esse termo na nossa mente e vamos falar. Quando eu falo dos americanos, eu estou falando. Tem gente chegando aqui, a Cindy. Eu estou me referindo a todos da América. América do Norte, América Central e América do Sul. E outro termo que a gente vai ver a partir da aula de hoje é o termo América Espanhola, que significa aquela parte da América que foi colonizada pela Espanha, o que é praticamente toda a América Central e quase toda a América do Sul. Qual é o único país, um dos únicos países da América do Sul que não foi colonizado pela Espanha? Quem pode me falar aí? Brasil? O Brasil. Isso aí. O maior país da América do Sul, justamente, é o país que se destaca por não ter sido colonizado pela Espanha. Nós fomos colonizados por Portugal e justamente por isso a gente está falando português aqui, né? Se bem que seria muito interessante para a gente falar espanhol hoje, né? Que a gente ia ter já uma facilidade de comunicação com boa parte do mundo, já que muitos países falam espanhol. Então, se a gente falasse espanhol, era uma boa. Mas, enfim, só o Juan que fala, eu acho, o espanhol fluente e nem está aqui na nossa aula para falar um pouquinho sobre isso. Mas quando ele aparecer, a gente vai conversar com ele sobre isso. E vamos falar, a partir da aula de hoje, sobre a independência da América Espanhola. O momento em que os países colonizados pela Espanha conseguiram a sua independência, a sua autonomia, conseguiram se desligar da metrópole, no caso a Espanha, e ter um governo próprio. O Brasil também vai passar por esse processo, mas o Brasil vai ter uma explicação diferenciada, muito mais detalhada, porque é o nosso país e por isso mesmo nós precisamos conhecer a história do Brasil. Já as outras nações
vão ser vistas de forma muito mais rápida, né? A gente não vai estudar uma por uma, tal, só as maiores, as mais importantes. E o nosso objetivo é compreender essas independências, como elas aconteceram e os impactos que essas independências trouxe para o mundo e principalmente para a América. Então, na página 42, eu queria que a Isabela fizesse uma leitura, que a minha garganta não está muito bacana ainda, que ela fizesse uma leitura dessa primeira parte aí, a independência pela Revolução Social, o Haiti. Pode ser, Isabela? Pode, eu acho. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Esse aqui nas Antilhas e tal? É, Tá. Nas Antilhas, a parte insular da América Central, duas metrópoles dominavam a ilha de São Domingos, desde o século XVII. A parte ocidental da ilha tornou-se colônia francesa, com o nome, eu não sei que nome é esse, é Saint-Domingue, parece? Saint-Domingue, pode ser. Uhum. A mais rica das suas possessões na América. A outra porção permaneceu espanhola. Santo Grande Domingo. produtora de açúcar, tinha uma população composta de 85% de escravos. Havia engenheiros administrados por representantes colonizadores. Esse perfil demográfico era comum a várias colônias do Caribe. A pequena presença da população livre e branca, dominada grandes blanks, abriu espaço para que mestiços e negros libertinos, chamados não sei o que aí, A Francis. ocupassem, ocupassem importantes espaços na sociedade e economia coloniais. Tá, nessa primeira parte aqui, então a gente já tem uma característica interessante, né? É que a colônia, ela era na verdade, a ilha era dividida em duas colônias, né? Uma colônia espanhola e uma colônia francesa. E o outro ponto que chama atenção é a grande quantidade de negros escravos, né? 85%, quer dizer, de pretos, né? Usar o termo correto, que estou trabalhando a partir de agora também. Né? 85% de escravos. Sobre os termos utilizados, eu já falei para vocês sobre o termo preto, que é o termo que eu tenho utilizado por considerar o negro uma forma pejorativa. Outra coisa que é muito criticada na história é o termo escravo, né? Porque quando tu fala que alguém é escravo, é como se aquilo ali fizesse parte da natureza dele. E ele nasce livre. Toda pessoa nasce livre. E ela é escravizada. Então, não é da natureza do ser humano, de qualquer etnia, ser um escravo. Ele é escravizado, mas não é um escravo naturalmente. Então, a gente vai trabalhar esse termo também. Quando a gente quiser falar que fulano era escravo, a gente vai dizer que ele era escravizado, porque alguém forçou ele àquela situação, tá? Então a gente via uma grande quantidade, 85% de escravizados, o que vai ser importante lá na frente para a gente entender a revolução do Haiti. Pode continuar, Isabela, por favor. Vocês estão ouvindo a rádio que tá tocando? Não, Ah, então graças a Deus. A riqueza de muitos africantes, é isso? a Francis. Africantes, sei lá. Afrantes, não superava suas origens, o que os impedia de participar da política colonial e ter reconhecimento social. A insatisfação do grupo era evidente. Além dessas aspirações, revolta de escravos e a formação de quilombos foram constantes para fonte de preocupação das elites brancas. Tá, outro ponto Continua? Ah, tá. rapidinho. Outro ponto que é importante que eu não falei aí é sobre justamente os afrantes, né? Eles eram mestiços e negros libertos que ocuparam importantes espaços na sociedade e na economia. Como havia essa grande quantidade de escravizados, não significa que todas as pessoas pretas elas eram só escravas, escravizadas. É claro que não. Havia muitos que obtiveram sua liberdade, havia muitos mestiços também, né? Os nascidos da união entre pessoas brancas e pessoas pretas, e eles começaram a crescer. Mas mesmo eles tendo cada vez mais uma importância econômica na região,
isso, a cor deles, a cor da pele deles, ainda gerava um preconceito e impedia que eles realmente conseguissem dominar, mesmo sendo maioria, os brancos ainda predominavam dentro principalmente da política da colônia, né? Então a gente vê, assim como a gente já viu em outros casos, que mesmo que haja poder econômico, a cor, o preconceito racial é muito forte. E mesmo com pessoas que têm uma condição elevada, ainda há preconceito racial. Assim, de perguntou qual a página, a gente está na 42. Página 42. Isso aí, Raíssa. Ainda hoje, trazendo para a nossa sociedade atual, mesmo pessoas pretas que tenham uma condição elevada financeiramente, ainda são alvo de preconceito também, né? E o preconceito racial, muitas vezes, ele ultrapassa essa barreira econômica e atinge mesmo as pessoas ricas, que, por serem pretos, também têm que lidar com várias situações. Por exemplo, eu acredito que muitos de vocês já assistiram a série Maluco no Pedaço. Quem assistiu aí? Ah, eu já assisti, eu acho que todo mundo. Acho que todo mundo, né? É verdade. Aquela série do Will Smith. Ela é uma série muito boa, né? Todo mundo sabe disso, é muito engraçada. Mas ela também trata de temas sociais muito importantes, né? E um dos temas mais tratados na série é o racismo, porque mesmo eles sendo ricos, muitas vezes eles são alvo também de preconceito pela sociedade estadunidense, que é uma sociedade muito segregada, muito preconceituosa, né? E mesmo eles tendo condição financeira, olha, a Raíssa nunca assistiu, ela só conhece por memes. Precisa assistir, Raíssa. É muito grande, não sei se tu vai querer ver tudo, mas é uma série muito legal, muito boa e como eu falei, traz discussões muito interessantes sobre o racismo nos Estados Unidos, sobre a segregação, mesmo com pessoas que têm uma condição financeira. Tem um episódio que é bem engraçado, ou esse é do Todo Mundo Odeia o Chris, não lembro agora. Que também é outra série que trata de preconceito, né? Que eles chamam a polícia porque houve um desaparecimento de alguém, um roubo, e aí eles ligam e falam assim: venha logo, nós somos brancos, né? Porque isso geraria uma urgência na polícia em atender, né? Então foi uma clara crítica, né, de uma forma engraçada, de uma forma de humor, mas criticando a sociedade estadunidense. Então os afrantes, mesmo eles alcançando um protagonismo econômico, eles não conseguiam atingir os maiores cargos porque esses cargos eram reservados para as pessoas brancas. Isso vai ser um problema muito grande. A Isabela vai continuar lendo pra gente lá. É, nesse contexto, a inclusão da Revolução Francesa serviu de fator de desestabilização da sociedade colonial. As medidas adotadas pelos diversos governos instalados no decorrer da Revolução atingiam diretamente as colônias francesas, como a abolição da escravidão, determinada pela República Jacobina em 1793. Em contrapartida, a influência dos ideários da Revolução de liberdade, igualdade e fraternidade foi fundamental para os interesses dos afrantes em participar mais ativamente da política de Saint-Domingue. Eles desejavam, entre outras aspirações, participar dos Estados Gerais, em Paris, ao que se opuseram ferrenhamente os grandes blancs, muitos deles também divididos entre partidários da Revolução e monarquistas. Pode A continuar. primeira grande crise ocorreu em... Ah, você quer falar? Então fala aí. Não, eu falei, pode continuar. Ah, tá. A primeira grande crise ocorreu em 1790, quando os afrantes Vicente Auger e Jean-Baptiste, não sei o quê, organizaram uma revolta contra os brancos. A rebelião estendeu-se por várias regiões, mas os líderes foram presos e executados. A insurreição foi abortada. No ano seguinte, um quadro ainda mais dramático se apresentou liderado pelos aspirantes Os Balkman, escravos. não sei o que aqui, o Jean François. Iniciou-se um levante, dessa vez de escravizados.
Contra esse inimigo comum, os Grands Blancs e a França se aliaram, solicitando a ajuda da metrópole. Mesmo esfacelada pela própria Revolução, a França enviou soldados, com receio de que a Inglaterra intervisse no conflito. A crise ampliou-se com o envio de tropas de Santo Domingo, ao lado leste da ilha. A tentativa da Espanha de retomar todo o território. Foram muitas as frentes de batalha. Tá bom. A gente viu aqui que a Revolução Francesa ela vai influenciar muito nas colônias, principalmente nas colônias da França, já que em 1793 foi abolida a escravidão também, não só na França, mas também nas colônias francesas. Isso vai afetar diretamente os, os afrantes e os grandes blancs que já viviam numa situação de conflito, de rivalidade ali dentro da colônia de Santo Domingo e que vai se intensificar ainda mais, justamente com a Revolução Francesa. A gente viu que já em 1790 há uma tentativa de um levante, né, dos pretos contra os brancos, e no ano seguinte esse levante ele retorna dessa vez mais intenso e com a participação de mais escravos, né? Mesmo esfacelada pela própria Revolução, a França envia soldados com receio de que a Inglaterra interviesse no conflito. A crise ampliou-se com o envio de tropas de Santo Domingo, lá do leste da ilha, tentativa da Espanha de retomar todo o território. Foram muitas as frentes de batalha. Se tornou um conflito muito complicado, né? Porque havia participação francesa, havia participação espanhola que estava querendo se aproveitar daquele momento para dominar logo a outra metade da ilha e conseguir ficar com todo o território. E havia, claro, a guerra que vai ser o motivo principal, que vai ser os pretos contra os brancos, gerando um conflito de característica racial. E esse é um dos pontos que mais chama a atenção da Revolução do Haiti, né, por ter sido um conflito que não foi só por ordem econômica, nem por ordem social, mas mesmo por ordem racial, né, de uma maioria preta contra uma minoria branca que detinha o poder. Mas vamos continuar. A Stephanie vai ler agora pra gente a página 43 lá em cima. Em 1793, a abolição da escravidão nas colônias pelo governo jacobino francês complicou ainda mais a situação. Milhares de negros, ex-escravizados, incorporaram-se às tropas francesas, sob o comando do ex-escravizado Toussaint Louverture. Eu não sei falar esse nome. Venceram os espanhóis e se voltaram contra os Grands Blancs, que pretendiam restaurar o regime escravista. A guerra foi longa e só teve fim em 1802, quando a França, já sob o domínio de Napoleão Bonaparte, restaurou a escravidão na ilha. Ao mesmo tempo, foi enviado um poderoso exército de 60 mil homens para conter as tropas de Toussaint, que foi capturado e levado para a França, onde morreu em 1803. Entretanto, os processos de independência e de abolição já estavam em curso e não puderam ser contidos. As lutas continuaram com novos líderes negros, os generais Jean-Jacques e Alexandre Pétion, que venceram os franceses e, em 1804, proclamaram a independência da ilha com o nome de Haiti. A consolidação da independência do Haiti foi extremamente lenta e dramática. Muitos brancos foram exterminados, outros fugiram. As lutas internas prosseguiram, opondo antigos aliados. Dessalines, auto-intitulado rei, foi assassinado por seus inimigos em 1806, entre eles Henri Christophe, que anos depois, em 1811, também estabeleceu um regime monárquico de curta duração no norte da ilha. Com as lideranças divididas, o Haiti não pôde se recuperar economicamente. De grande produtor de açúcar, tornou-se uma região pobre e em constante guerra civil. Apesar de todos os problemas, o movimento formou a primeira colônia independente com governo negro e sem escravidão do continente americano, cujos efeitos repercutiram em todo o mundo, principalmente entre os senhores escravistas da América, receoso de que seus escravos fizessem o mesmo. Haiti tornou-se sinônimo de revolta. Depois da liderança do Toussaint, né,
o movimento conseguiu se reorganizar com a presença de outros líderes pretos, né, como o Jacques Dessalines, ou Dessalines, não sei como é a pronúncia, e eles conseguiram tomar o poder e libertar o Haiti, proclamando a independência do Haiti e principalmente, e mais importante, uma liderança por pessoas pretas